Reflexão da luz. Então, o que é reflexão da luz? É um fenômeno que consiste em fazer a luz voltar, a se propagar no meio de origem, quando ela incide sobre uma superfície que separa dois meios, tá certo? De forma prática, vamos ver. Digamos que eu tenho aqui um espelho. Essa linha aqui representa o espelho e que sobre esse espelho seja inserido um raio de luz, por exemplo, um laser. Certo? Era para ser reto, viu, gente? Mas tudo bem. Esse raio de luz incide sobre o espelho, que está separando dois meios materiais, né? E aí o que acontece? A luz, ao invés de se propagar por dentro do espelho, né? No caso, a superfície não sendo transparente, né? Ela vai retornar ao meio de origem, tá certo? Esse fenômeno é que é chamado de reflexão da luz. Então, o que é a reflexão da luz? É um fenômeno que consiste em fazer a luz retornar, ao meio de origem após incidir sobre uma superfície. Então, todas as superfícies que têm a capacidade de fazer esse trabalho, de fazer com que a luz retorne ao meio após incidir sobre elas, é chamada de superfície refletora. Tá bom? É daí que nascem duas leis bem simples da reflexão, mas que ajudam a resolver uma gama de problemas que aparecem sobre esse conteúdo. Então, veja bem. Por que é que a gente enxerga as imagens? As imagens a gente enxerga justamente por causa do fenômeno da reflexão. Por exemplo, um quadro como esse, vocês só conseguem visualizar porque a luz bate no quadro, reflete, é refletida e ela chega até os nossos olhos, tá certo? Na verdade, é o fenômeno que faz a gente enxergar as cores dos objetos, o formato, que faz com que a gente enxergue as coisas, tem tudo a ver com a reflexão. Porque nós precisamos da luz para enxergar. E nós enxergamos o quê? O que é refletido sobre as superfícies, sobre os meios no qual a luz é incidida. Certo, pessoal? Então, veja bem. Como é que funciona essa reflexão? Quando eu tenho um espelho, uma superfície qualquer, que seja capaz de refletir a luz, voltando aqui ao desenho, aí, um raio de luz incide sobre ela, tá certo? Nesse ponto de incidência, eu traço uma reta perpendicular, certo? Essa reta perpendicular, ela é chamada de reta normal. E esse raio que incide sobre a superfície, ele é chamado de raio incidente. Vamos representá-lo aqui por RI, tá certo? Bom, a partir daqui, quando o raio toca a superfície do espelho, ele é refletido, tá certo? Então, essa reflexão aqui, certo? Esse raio que é refletido, a gente chama ele de raio refletido, tá certo? Se vocês notarem bem, eles formam ângulos, Esse raio com essa reta aqui, forma um ângulo, tá certo? E quando ele é refletido também forma um outro ângulo, tá certo? Bom, a primeira lei da reflexão, ela me diz o seguinte, ela me diz que o raio incidente, a reta normal, a superfície na qual o raio está incidido e o raio refletido, eles são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Eu estou vendo eles de uma forma plana. Pronto, gente. Então, a primeira lei da reflexão, a gente tem que lembrar, Como eu disse a vocês, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles são coplanares, eles estão no mesmo plano, tá certo? Então a gente precisa basicamente lembrar disso, mas precisamos também lembrar de alguns pequenos detalhes. Essa reta normal, ela é perpendicular ao plano da superfície refletora. Ou seja, se o espelho tiver na horizontal, a reta normal é perpendicular na vertical, Se o espelho tiver na vertical, então a reta normal ela vai ser perpendicular na horizontal.
Ou seja, quando ela toca a superfície do espelho, ela forma ângulos retos. Da mesma forma também, né? Se o espelho estiver num plano inclinado, tá certo? É muito comum com espelhos essa posição. O que é que acontece? A reta normal também vai ser perpendicular a esse plano inclinado, certo? Então, a reta normal, ela incide no espelho, né, de forma perpendicular, no ponto exato onde o raio de luz incide sobre ela. Se vocês observarem bem, ó, pelo desenho aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, daqui a gente pode também perceber a segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência, né, a segunda lei da reflexão, que também é bastante simples, diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. O que é esse ângulo de incidência? Quando eu estava mostrando a vocês, ó, veja bem, quando eu traço a reta normal, né, aí o que é que acontece? O raio incidente e essa reta formam um ângulo. Esse ângulo é chamado de ângulo de incidência, tá certo? Aí o que acontece? Quando ele é refletido, tá certo? Quando ele é refletido, a reta normal e esse raio refletido também formam um outro ângulo, que é o chamado ângulo de reflexão. Então, a segunda lei da reflexão diz o seguinte, diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá certo? Bom, não se esqueçam de uma coisa, quando eu falo de ângulo de incidência, é o ângulo formado pelo raio de incidência e a reta normal. Ângulo de reflexão é o ângulo formado o raio de reflexão e a reta normal. O que é que muita gente costuma errar em vestibulares e também em várias situações, em vários contextos onde é necessário responder questões de ótica? Muita gente confunde esse ângulo aqui, ó, formado entre a superfície refletora e o raio, como se fosse o ângulo de incidência. Esse não é um ângulo de incidência. Tudo bem, ó. Esse ângulo aqui também, pela mesma lei, me diz que ele é igual a esse aqui também, ó. Mas o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é o ângulo formado pelo raio de incidência e a reta normal. E aí, o ângulo de reflexão é um ângulo formado pelo raio incidido e a reta normal, tá certo? Esse ângulo formado aqui, ó, pela superfície refletora e o raio de incidência, ele é importante, tem muitas propriedades interessantes, como nós vamos ver daqui a pouco, mas ele não é o ângulo de incidência. Bom, uma coisa que nós não podemos esquecer é que as leis da reflexão, elas não servem simplesmente, não servem apenas para espelhos planos, certo? Elas servem para superfícies esféricas, superfícies irregulares, então todas as superfícies que têm a capacidade de refletir a luz, essas leis da reflexão podem ser aplicadas a elas, tá certo? Então, fiquem ligados nisso, né? Porque muitas vezes as pessoas costumam confundir, acham que a lei da reflexão só se aplica a espelhos planos, não se aplicam também a espelhos esféricos e a demais superfícies refletoras que são irregulares, tá bom, gente? Então, as leis da reflexão se aplicam a todas as superfícies que têm a capacidade de refletir a luz. E o que é refletir? Refletir, a reflexão é quando a luz incide sobre uma superfície, né? E retorna ao meio de origem, ou seja, essa superfície está separando dois meios materiais, então a luz incide sobre ela e reflete, né? Retorna ao meio de onde ela partiu. Ok, gente?